Bem, irmãos, vamos estar orando pela palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela palavra dessa noite. Oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, nos dando sabedoria, nos dando discernimento e nos ensinando como usarmos a tua boa palavra no nosso dia a dia. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, finalmente concluímos parte dos profetas menores e aí nós vamos chegar no auge da história dos profetas. Qual que é o auge da história dos profetas? Eles profetizaram sobre a queda de Samaria. O povo foi avisado por mais de 70 anos. Todos eles tiveram advertência, não somente no Reino do Norte, Israel, mas o Reino do Sul também teve advertência. Por quê? Porque Deus, ele tem um pensamento, esse pensamento se transforma num decreto, esse decreto é registrado através da profecia, ele avisa através dos profetas, e aí ele cumpre através da sua providência. E o capítulo 17 vai nos marcar uma das fases mais tristes da história do povo de Deus. Para vocês terem uma ideia, muitos intérpretes, muitos pregadores registram essa palavra como as 10 tribos perdidas de Israel. Isso daqui é um capítulo negro. Isso aqui é um capítulo que com certeza entristece o coração de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que resgata. Porém, ele tem um equilíbrio, ele também é um Deus que executa juízo e zela por sua palavra. E o capítulo começa assim. 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 diz assim: No ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Até aqui. Veja, relembrando os irmãos, nós tivemos o reinado de Jeroboão II, que reinou entre... Peraí que fugiu a data. Entre 792 e 750. Após ele, o seu filho Zacarias reinou por apenas 6 meses e foi assassinado. E a partir dali, Israel, o reino do norte, mergulhou num caos político. Uma série de guerra civil, uma série de assassinatos, uma série de vingança. Até que, em 732, esse rei chamado Oséias, não confunda com o profeta Oséias. Oséias é um nome comum. Para vocês terem uma ideia, Oséias é um nome similar a Josué. E os dois nomes são similares a Jesus. Os 3 nomes são sinônimos, apenas com forma de pronunciar diferente. Entendeu? O nome do nosso Salvador é Josué. O nome do nosso Salvador é Oséias. O nome do nosso Salvador é Jesus. É tudo o mesmo nome. Por quê? Porque era um nome comum. Era um nome ligado, muito popular. Tanto é que nós temos um profeta e um rei. E aí, Oséias, a Bíblia fala o seguinte, que ele não foi, ele fez o que era errado, por quê? Ele manteve a adoração falsa, ele manteve os bezerros sendo adorados. Porém, fala que não foi como os antecessores dele. E nós não sabemos exatamente o que ele fez. Para essa frase ser falada dele, falado, olha, ele não foi tão ruim quanto o povo antes dele. Agora, os intérpretes acham que foi pelo seguinte, ele liberou o povo para vir até Jerusalém e adorar em Jerusalém, um verdadeiro culto. Eu acho que se eu fosse dar um palpite, eu daria esse palpite. Por quê? Porque os demais reis não deixavam atravessar a fronteira para adorar em Jerusalém.
Por isso que Israel mergulhou na idolatria. Então Oséias foi um rei que errou? Foi. Mas existem graus de maldade, existem graus de erro. Como também, nas palavras de Jesus, nós percebemos que existe graus de juízo. Lembra que Jesus fala, olha, haverá menor juízo com Sodoma e com Gomorra do que com vocês. Porque se eles tivessem visto o que vocês viram, eles teriam agido de maneira diferente. Isso são palavras de Jesus, falando sobre rigor de juízo. É algo que passa desapercebido. Mas eu creio que é muito coerente com a natureza de um Deus justo. E aí, a narrativa continua, versículo 3. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria cada ano. Como dantes, então, o rei da Síria o encarcerou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria, e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos medos. Até aqui. Olha que interessante, veja. A história registra essa conquista de Samaria. Esse rei, Salmanaser, ele realmente marchou contra Samaria, mas olha que interessante. O pai do rei Acabe, que era um grande militar chamado Onri, foi ele que fundou a capital Samaria. O resultado disso foi o quê? Uma cidade extremamente fortificada. Não era comum naquela época uma cidade aguentar 3 anos de cerco. O que é o cerco? Não entra ninguém, não sai ninguém, não entra alimento, não sai alimento, não tem uma gota d'água, só que a cidade armazenou. Ou poços cavados dentro da cidade. Eles aguentaram 3 anos, mas aconteceu um negócio interessante com Salmanaser. Salmanaser morreu 1 ano antes da tomada de Samaria. E o seu sucessor, provavelmente um grande general assírio, chamado Sargão II, foi ele o responsável por tomar Samaria. E ele registrou isso na história. A arqueologia desenterrou achados que registram a queda de Samaria, como foi, a força que foi empregada. Agora, qual foi o grande erro de Oséias? Os povos ali da região, a Síria, o Líbano, aquela região, eles quiseram fazer um ajuntamento de nações para se juntar ao Egito. Só que o Egito não tinha força militar para resistir à Síria. E isso foi o que ocasionou a vinda da campanha militar. Por quê? Todos os anos tinha que mandar tributo. Chegava o ano, o tributo não chegou. O que acontecia? Eles esperavam passar o inverno, se preparavam durante o inverno e vinha sobre o país. Então o fato de Oséias cometer um erro geopolítico junto com os povos daquela região foi terrível, porque eles achavam que eles iam escapar. Curiosamente, nós vemos Deus usando a vontade humana para cumprir os seus propósitos. Deus é soberano? Sim. A vontade de Deus sempre acontece? Sim. Porém, de uma maneira misteriosa, Deus conhece o coração do homem. E muitas vezes ele entrega o homem a si mesmo. Dessa maneira, ele sabe como o homem vai agir. Porque Deus conhece passado, presente e futuro. E ao entregar o homem ao seu próprio desejo, o homem acaba sem saber cumprindo a vontade de Deus. Por isso que o ser humano é responsável.
Por isso que uma das principais orações nossas tem que ser assim: Senhor, não retires tua mão de sobre mim. Não me entregues ao meu próprio desejo, porque se Deus nos entregar ao nosso próprio desejo, nós estamos perdidos. Lembra que eu falo que se a salvação dependesse de nós, e se a segurança de salvação dependesse de nós daríamos um jeito de perder? É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Se Deus nos entregar a nós mesmos, nós estamos perdidos. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 7. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, e debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançava fora, de diante dos filhos de Israel, e nos dias dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram aos ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Até aqui. Veja, essa passagem nos mostra qual foi o pecado de Israel. Primeiro, de uma maneira generalizada, o culto nos altos. O que era o culto nos altos? Era um culto pagão, embaixo de árvores frondosas, no qual se entregava oferendas e se realizava prostituição cultual, sexo ritualístico. Não bastasse isso, havia imagens, havia postes ídolos, havia construções feitas para idolatria. Deus aguentou isso 208 anos. O Reino do Norte começou com Jeroboão I em 930 a.C. Ele encerrou em 722 a.C. São 208 anos de aviso. Quem avisou? Profeta Elias, profeta Eliseu, profeta Jonas, profeta Amós, profeta Joel, profeta Oséias. Inclusive, na profecia de Miqueias, que nós não estudamos, também tem algumas citações. Mas o povo, de maneira obstinada, mergulhou na idolatria. E o crime do povo, o pecado do povo que trouxe destruição, foi não ouvir a voz dos profetas, foi ter um coração duro, foi ter um pescoço duro, altivo, dura cerviz. Até que Deus foi obrigado a arrancar o Reino do Norte com raiz e tudo. E foi o que ele fez, para nunca mais. Para nunca mais. Reino do Norte, acabou. Deus arrancou com raiz e tudo. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 14. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos, e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles,
das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se, para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. 18. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante de sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até aqui. Olha que interessante, gente, o rol de pecados são os bezerros de Jeroboão, são os postes ídolos do bosque, são os altos. E aqui, nessa segunda passagem, fala de talvez a maior abominação que o povo fez, que foram os sacrifícios de crianças ao deus Moloque. E o que é pior, não apenas fez, como consentiu. Todas as vezes que um povo concorda com a morte de crianças de maneira covarde, com certeza Deus vai vir punir. Com certeza Deus vai trazer a consequência. Isso é algo muito sério. Deus é Deus do órfão e da viúva. Essas crianças eram concebidas, a sua grande maioria, em rituais pagãos de sexo ritualístico. E as mulheres engravidavam, e aí, para se livrar da criança como se fosse uma coisa, assim que a criança nascia, ela era criada por algum tempo e era oferecida queimada viva ao deus Moloque. Isso explica por que da dureza de Deus, tanto quanto as 7 nações na tomada da terra prometida, como contra o reino do norte, o reino de Israel. Isso aqui tem um ensinamento muito importante para nós. Sempre que nós vemos algo de errado contra as crianças, o primeiro que tem que se levantar e falar é o povo de Deus. Como que crianças são adoradas e imoladas e sacrificadas a Moloque hoje, no mundo ocidental, através do aborto covarde. Eu vou te dar um exemplo bem bacana de aborto. Você pega uma criança de 2 anos e põe dentro de uma gaiola. Aí você pega uma espada e mata ela, sangue frio. Esse é o melhor quadro de aborto. É um assassinato covarde contra alguém indefeso. E todas as vezes que o povo de Deus se calar diante disso, a consequência vai vir. E todo país que se calar desse assassinato covarde, a consequência vai vir. Então, assim, cuidado, é importante orar, é importante denunciar as más obras. É importante estar muito atento. Isso aí está se generalizando no mundo. Cada criança morta dessa maneira, de maneira indireta, é o sacrifício a Moloque. Porque aquela criança foi feita à imagem e semelhança de Deus. Aquela criança, Deus a conhece desde o momento da concepção, onde ela é plantada no ventre. Aquela criança tem nome, aquela criança tem uma série de situações já decretadas por ela. E aí o ser humano entrega a si mesmo de maneira covarde. Comete o assassinato de crianças. Entendeu? Eu creio que essa figura da gaiola e de uma criança pequena de uns 2 anos é que melhor exprime o que é feito. Entendeu? Nesses altares de adoração a demônio. Porque é um mundo sexólatra que tem uma série de maneiras anticoncepcionais, mas não use, por causa da busca ao prazer, vem a gravidez indesejada. E se livram das crianças como se fosse um lixo. Como se fosse uma coisa, só que nós temos que lembrar, aquela criança é a imagem e semelhança do Senhor. E aquele ato é extremamente covarde. Eu e você podemos correr. Uma criança maior pode correr.
Na história das guerras, a gente vê crianças de 6 anos, 7 anos, conseguir se enfiar em buracos, conseguir se enfiar em covas e escapar, e sobreviver. Agora, do momento que uma criança está presa e você vem para matá-la, ela não tem o que fazer. Entendeu? Então, assim, irmãos, cuidado. Existe muita ideologia vendida hoje que quer mudar a verdade de Deus em mentira. Cuidado com isso. Amém? Vou seguir um pouquinho mais. Versículo 19. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel, que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Aqui nessa passagem, o escritor de Reis também fala da desobediência de Judá. Lembra que eu falei, Judá teve reis bons e reis ruins. Nós vamos estudar esses reis a partir da próxima palavra e vamos ver o que eles fizeram. E a narrativa continua, versículo 21. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou Israel de seguir ao Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra e a Assíria, da sua terra à Assíria, até ao dia de hoje. Veja que interessante, isso aqui é o cumprimento da aliança mosaica puro. Isso aqui é Deuteronômio 28 puro. É a consequência do pecado. Entendeu? Isso aqui nos ensina que quando a voz profética se levanta, e a voz profética se levanta através da palavra, para exortar, redarguir, consolar, segundo a verdade da Escritura, o papel da igreja é ouvir. Se Deus levanta alguém como profeta na exposição bíblica, ou com palavras inspiradas pelo Espírito Santo, falando verdades bíblicas, o seu papel é ouvir. Israel não ouviu, a consequência veio. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, que os textos são longos. Versículo, faz um favor. As leituras são longas, está me dando calor. Versículo 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sevarfaim, e fez habitar das cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões, que matavam a alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportasse e fizesse habitar as cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam. Portanto, não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportasses de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deveriam temer ao Senhor. Até aqui, olha que interessante, havia uma política de repatriação. Os assírios retiravam o povo, jogavam em outra terra, e pegavam o povo conquistado de outra terra, trazia para outra nação. Para quê? Para misturar vários povos e cortar o sentimento nacionalista. Sempre que você quer dominar o povo, a primeira coisa que você vai fazer é cortar o sentimento nacionalista desse povo. Isso aí é repetido em toda a história. Por quê? Porque um povo que não tem identidade nacional,
E essa identidade nacional está ligada à sua história, aos seus costumes, às suas tradições e à sua terra. Esse povo é um povo que está sendo conquistado, está sendo dominado por outros. A Síria não queria se incomodar com rebeliões, não queria gastar dinheiro com isso. Por quê? Porque as guerras custam caro. Então o que ela fazia? Ela tirava o povo de um lado e colocava na outra nação conquistada. Quando esse povo chegou em Samaria, nós não sabemos como, mas Deus enviou leões. E esses leões mataram pessoas e geraram pânico. Nós temos que lembrar que o Oriente Médio é ligado ao norte da África, ali pelo deserto, é ligado. Facilmente leões podiam habitar ali. Entendeu? Agora, o curioso é como o povo sabia que foi Deus. A Bíblia não mostra, mas a Bíblia fala que foi um fato. Tanto é que foi mandado o sacerdote lá de Betel, e aí o povo começou a adorar também a Deus, juntamente com os outros deuses. Eles foram salvos? Não. Mas pelo menos a ira de Deus se apagou. Por que eles não foram salvos? Que eles continuaram adorando os seus deuses. Nós vamos ver mais à frente. No qual o Senhor era mais um. Mas essa passagem é muito curiosa. Para muita gente hoje em dia perguntar, nossa, boa oportunidade para Deus mandar um evangelista lá. Não, Deus mandou leão. E o leão fez o quê? Matou. E quem morreu sem a fé no Messias que ia vir, foi para o inferno. É curioso, né? São passagens da Bíblia que nos causam muita dificuldade, porque existe essa visão poética que todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai para o céu. Mas Jesus não tem essa visão poética. Jesus fala claramente, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas o mundo não pode ouvir. É algo curioso. Aqui a gente vê a ação de Deus. Claramente, uma ação de juízo. Deus falando, eu não quero conversa com esse povo. Mas vocês já vão entender por quê. Que Deus não queria conversa com esse povo. A narrativa continua, versículo 29. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes nos lugares altos, os quais lhe faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim, temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Olha que interessante, esse parágrafo aqui, hoje em dia tem uma mania de dar nome para demônio. Hoje em dia dá maior ibope, dá maior plateia, falar, não, eu fiquei sabendo o nome do demônio. Você quer saber o nome de demônio da Bíblia? Está aqui, nessa relação. São todos esses ídolos. Esses ídolos são demônios adorados pelos povos. Coisa nojenta que Deus abomina. Entendeu? E olha que interessante. Eles pararam de passar os filhos no fogo a Moloque. Você fala, nossa, que bom, pastor, é. Só que eles começaram a passar os filhos no fogo para Adrameleque. Qual é o nome da Adrameleque e Anameleque? Que curiosamente eram dois deuses muito bonitos. Eles eram deuses em forma de pavão, em forma de fazão, com pinturas, a coisa mais linda. Só que aquela pintura, a coisa mais linda, crianças eram cruelmente assassinadas. Outros deuses aqui tinham a forma de cão. Outros deuses aqui tinham a forma de asno. Entendeu? Eram abominações diante do Senhor. Por isso que o Senhor enviou os leões para matar pessoas. Para executar juízo.
Nós temos que entender que o mesmo Deus que ama e nos salvou é o mesmo Deus que executa juízo. Isso aqui é muito importante na apologética moderna. O que é apologética? Defesa da fé. Vai no velório e vê, todo mundo foi para o céu. Aí você pergunta, o que a pessoa era? Não, a pessoa era ateu. A que a pessoa era? Não, a pessoa era da feitiçaria. A que a pessoa era? Olha, uma pessoa boa, mas adorava ídolos. Aí você pergunta para a pessoa, para onde foi? Ah, para o céu, acabou de chamar Jesus de mentiroso. Acabou de chamar Deus de mentiroso. Porque tanto no Antigo Testamento, Deus falando, e no Novo Testamento, Jesus falando, e o apóstolo João, encerrando o Apocalipse, fala que o feiticeiro, o assassino, o idólatra, os afeminados, os sodomitas, todos esses vão para o inferno. Entendeu? Podem ser salvos? Sim, se crerem no Senhor. Mas você quer ouvir um lugar para ouvir besteira? É em velório. Porque para o mundo, todo mundo vai para o céu. Isso é uma mentira. Sem Jesus não existe caminho para o céu. É uma verdade dura? É. Mas é o que nos foi ensinado pelo próprio Deus quando pisou no nosso planeta. Sem a fé em Cristo e o arrependimento de pecado, não tem acerto, não tem negócio. Qualquer adoração fora de Jesus Cristo é adoração a demônios. E se você quer ficar um cara sofisticado, você pode até falar o nome desses demônios aqui, a Capetolândia. Entendeu? Então não se engane, não existe salvação fora de Cristo. Não existe. Ah, pastor, mas tem um eleito lá no meio dos esquimós. Deus vai levantar um missionário, vai fazer algum jeito. Ó, na pior das hipóteses, ele vai dar um sonho para o camarada, o cara vai ser evangelizado pelo sonho, vai se arrepender dos seus pecados e vai crer em Jesus. Para vocês terem uma ideia, estava até checando as informações. Essa semana aqui, na faixa de Gaza, tiveram conversões em massa. Houve casos, é lógico, a gente sabe que tem muito folclore, a gente sabe que tem muito exagero, mas os registros são vários, então alguma coisa de verdade tem. De pessoas que sonharam com o Senhor e foram salvas. Deus foi buscar. Entendeu? Por quê? Porque se o nome da pessoa foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, o mesmo Deus que escreveu, é o mesmo Deus que vai salvar. Efetivamente. E vai resgatar da idolatria, porque olha, a grande maioria aqui, todo mundo estava na mesma roça que essa turma aqui. Estava no buraco. E Deus foi lá e nos buscou. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 34, é um texto longo. Até o dia de hoje, fizeram segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclineis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com o braço estendido, a esse temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Até aqui. O que o escritor de Reis está fazendo? Está repetindo tudo aquilo que está no Pentateuco.
Está repetindo tudo aquilo que está na lei de Moisés. O povo foi levado diante do Monte Ebal e diante do Monte Gerizim. O povo foi colocado na planície. A lei foi lida, a lei foi proposta, foi dito ao povo, vocês querem? O povo falou, nós queremos. Aí tinha duas listas, as bênçãos e as maldições. Isso aí foi repetido, Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer segunda lei. Aquela geração também foi ensinada. Mesmo assim, o povo desobedeceu. E a consequência veio. Mas foi tudo transparente. Veja que interessante. No caso, a nova aliança, essa aqui é uma aliança condicional. Para Deus cumprir, o povo tinha que obedecer. Para vir o juízo, o povo tinha que desobedecer. A nova aliança, por causa da nossa incapacidade de seguir a lei, o que Deus fez? Tirou nosso coração de pedra, colocou o coração de carne, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, se fez um só com o seu Espírito, e a consequência disso foi você crer e você amar o Senhor. Percebe? Porque o Espírito Santo... Gente, a nossa situação pecaminosa é tão feia que duas coisas chamam a atenção. Primeira delas, Deus teve que mandar o Espírito Santo para nos capacitar a vida cristã. Segunda delas, a obra da cruz do Calvário não resolve a morte desse corpo. O pecado é tão entranhado em nós que esse corpo aqui é vinagre. Ou é pó, ou é transformação para ser glorificado. Olha a seriedade, a força do pecado. Por que eu estou falando isso? Para você entender o que Deus fez na sua vida. Você está achando que você é muito bonzinho, você está achando que você é muito legal, você está achando que você merecia alguma coisa. A sua parte na aliança é o pecado, o seu destino era o inferno. Se Deus não movesse na minha vida e não movesse na sua, a gente estava vendido, nosso destino era o inferno. Sem escapatória. Deus, muito bondosamente, veio e interviu na nossa história. E fez toda essa obra aqui. Ah, pastor, e quando eu desobedeço, eu perco minha salvação? Pelo que Jesus fala, não. Jesus falou, ninguém as tirará da minha mão. Ah, pastor, então não precisa obedecer? Olha, provavelmente você não é salvo. Porque entenda a diferença. Muitos creem que para ser salvo eu tenho que obedecer. Quem já ouviu isso? Para ser salvo eu tenho que obedecer. Não é assim que funciona. É diferente. Por que eu sou salvo? Eu obedeço. O sinal de quem é salvo é obedecer. O sinal de quem é salvo é vir para a igreja. Se alguém fala que é cristão e não frequenta a igreja, ele é mentiroso. Se alguém fala que é cristão e diz que não tem pecado, o apóstolo João fala que ele é mentiroso. Porque a marca do salvo é o amor a Deus, a marca do salvo é o compromisso. A marca do salvo é a perseverança. Ele pode até se desviar momentaneamente, mas ou ele volta ou Deus recolhe. Então, de uma vez por todas, coloca isso na sua cabeça. A grande marca de quem nasceu de novo é a obediência, a consistência, a firmeza. Não cai em conversa mole de gente que nunca nasceu de novo e sai falando mal da igreja. Isso é conversa mole para boi dormir. Não entra nessa. Essa pessoa precisa ser evangelizada, senão o destino dela é inferno. Entendeu? Eu não posso ser salvo pelas minhas obras. Mas eu mostro que eu sou salvo através das boas obras. É diferente. Entendeu? É exatamente o que aconteceu com esse povo aqui. Eles mostraram que eles não tinham nada com Deus. Porque foi o que eles fizeram. Desobedeceram a Deus. É a marca. Gente, isso é tão simples. E essa frase é muito importante. Se a salvação dependesse de mim, eu dava um jeito de perder.
Por causa que existe uma natureza pecaminosa em mim, desesperadamente corrompida, num nível tal que Deus teve que mandar o Espírito Santo para ser um só com o meu espírito, para me capacitar para toda boa obra. Olha como nós somos corrompidos. Entendeu? Por isso que é importante vir para a igreja, por isso que é importante orar, por isso que é importante ler a Bíblia, por isso que é importante limpar a sua vida, por isso que é importante buscar comunhão com o Espírito Santo através de disciplinas espirituais, de uma maneira bíblica, sem folclore, que tem gente que hoje diz que está buscando o Espírito Santo para fazer um folclore, entendeu? E chega até a ouvir demônios, porque os demônios se aproveitam se você desobedece uma regra. Se a pessoa não é nascida de novo e começa a dar sopa para o azar, os demônios se aproveitam e começa a ser semeado o caminho do engano. Quantas seitas nós temos por aí, quantos ensinos errados. Entendeu? Qual é o perigo deles? Eles têm parte que é bonito, mas junto com eles tem o veneno de rato que mata todo mundo. Isso é uma coisa muito séria. Vocês entendem por que vai chegar o dia, nós cristãos vamos ser odiados? Jesus avisou isso. Parece difícil, o Brasil, século XXI, você entender que esse livro que você está carregando vai ser proibido. E pessoas como nós, alguns vão ser presos. E alguns vão ser mortos. Porque Jesus avisou, o mundo vos odeia e sereis odiados por causa do meu nome. Chega lá no meio do povo pagão e fala, ó, esses deuses que vocês estão adorando não são deuses. E começa a correr, né? Entendeu? Ninguém vai ouvir quieto. Percebe por que você não é bem-vindo em muitas horas, em muitas rodas? Percebe que muitas vezes você é o chato do rolê? O xarope da cabeça, o fanático religioso? Por causa disso, Jesus avisou, amém? E encerrando o texto, versículo 40. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais. Assim fazem eles até o dia de hoje. Veja, esse até o dia de hoje nos mostra o quê? O povo samaritano. A partir daqui, surgiu um novo povo na região, o povo samaritano. Qual era a característica deles? Eles eram idólatras, mas eles também criam nos 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco. O que Deus fez entre os samaritanos? Jesus, de maneira especial, foi a um poço que Jacó cavou. E lá ele encontrou uma mulher que já estava vivendo com o seu 5º companheiro. E se revelou a ela, os olhos dela foram abertos e ela foi salva. E foi salva num grau que ela já imediatamente se tornou missionária em Samaria. Mas os judeus e os samaritanos eram inimigos. Para vocês terem uma ideia, todas as conquistas contra Judá, todas as guerras contra Judá, depois dessa época, os povos invasores usaram Samaria como base militar. E a rixa era tanta que em meados do século II, se eu não me engano, ali 140, 150 a.C., logo após a revolta dos Macabeus, eles vieram para cima de Samaria e destruíram o templo. Então o judeu não andava com o samaritano. Um era abominação para o outro. Tudo isso foi criado aqui. Porque o povo se afastou. Entendeu? Se você aprofundar a história, você vai descobrir muita coisa. Amém? Vamos a algumas aplicações. Veja. Tudo tem limites com Deus. Não se engane. Essa história que Deus ama, não, Deus ama o pecador, tudo isso é papo furado. Chega uma hora, a casa cai. Tudo tem limite com Deus. Não abuse. O que mais que eu marquei aqui? Veja. Essas tribos perdidas de Israel
é muito difícil a localização delas. Entendeu? Tanto é que imagina-se que no Israel moderno exista gente das tribos. Por causa de algumas genealogias, alguma coisa registrada. Mas veja, isso aqui é um assunto seríssimo. Quando um pregador coloca as tribos perdidas de Israel, ele sabe o que está falando. Foi arrancado com raiz e tudo. E por quê? 208 anos avisando. E o povo não se arrependeu. Amém? Que mais? Veja, olha a sequência que a gente vê no texto. Primeiro, pecado. Segundo, endurecimento de coração. Terceiro, cauterização da consciência. Já não percebe mais nada. Cauterizou, perdeu a sensibilidade. Lembra que o apóstolo Paulo fala? Por terem a sua consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? Uma consciência que não vê o pecado. Veja, e na consciência é um dos lugares que o Espírito Santo atua para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu? E aí esse povo aqui, ó, pecado, endurecimento, cauterização. O que resultou? Juízo. Acabou, sem escapatória. Amém? Que outra aplicação que eu tenho que ver aqui, gente? Horóscopo, cartomante, adivinhações. Tudo isso é obra maligna, isso é obra do capeta. Entendeu? Para vocês terem ideia, por trás de cada signo tem uma entidade que está sendo adorada. Entende? Então, cuidado. Gente, cuidado com paganismo. Cuidado com idolatria. Para vocês terem uma ideia, eu já fui em casa de pastor, e eu não falo isso com orgulho nem para me achar melhor, que Deus me guarde disso, mas tenho que falar o testemunho. E o pastor me sai da casa dele com uma camiseta de um Buda. Tem coisa mais nojenta que um Buda para Deus? A quem me comparareis, diz o Senhor. Coitado daquele irmão. Foi mal treinado, foi mal ensinado. Entendeu? Então, gente, cuidado com essa questão de paganismo. E eu queria puxar um gancho aqui para encerrar a palavra. O seguinte, nós estamos entrando numa fase do ano que é uma fase muito importante para a igreja, o chamado Natal. Quem anda comigo aqui há muito tempo sabe que para mim o Natal eu comemorava com uma janta, um almoço e era um ponto para evangelizar. Você entrava na minha casa, você não via árvore de Natal, você não via presépio, você não via luzinha, você não via nada. Quem me conhece aqui sabe. Inclusive fui muito perseguido por isso. Entendeu? Mas era uma opinião minha. Aí o que aconteceu? De 2 anos para cá, nós começamos a perceber o seguinte, os comunistas estão vindo pesado contra a igreja. Se você chega numa escola brasileira, você pode falar de qualquer religião, menos do cristianismo. Você não consegue mais fazer festinha de Páscoa falando de Jesus. Você não consegue mais fazer festinha de Natal falando de Jesus. É proibido. Está no currículo do MEC. Você não pode, se uma professora orar ou rezar com uma criança, ela corre o risco de ser exonerada. O nosso Natal tem símbolo pagão? Sim, nós até uma hora eu vou trazer uma palavra sobre isso. A maioria dos nossos símbolos de Natal são pagãos. Entendeu? Por exemplo, o pinheirinho é essa árvore frondosa. Entendeu? As luzinhas vêm de uma festa chamada Saturnália, que por uma semana os escravos eram livres, todo mundo transava com todo mundo e todo mundo trocava presente. Ela acabava no dia 25 de dezembro, que era a festa do sol invicto. Isso era muito forte. Aí o que eles fizeram? Pegaram todo esse paganismo e cristianizaram. Na época da nossa conversão, lá atrás, a batalha espiritual qual que era? Era combater o paganismo no Natal. Só que com esse avanço do comunismo e do marxismo cultural, a guerra agora mudou.
Por isso que agora eu liberei a igreja para da maneira que Deus guia a pessoa usar símbolos de Natal. Por quê? Entenda a minha ilustração. Se um incrédulo entra na casa de um crente e vê um presépio, o que ele vai pensar? Nossa, o nascimento de Jesus. Correto? Ou vai pensar que é o capeta que está nascendo ali? Vocês estão meio quietos? É o diabão que está nascendo ali? Não. Se um incrédulo vê uma árvore de Natal, o que ele pensa? Natal. Entendeu? Se ele vê luzinho, o que vem imediatamente na cabeça dele? Natal. Aí eu pergunto, se ele vê um ídolo, o que vem na cabeça dele? Esse cara não é crente. Percebe que para o mundo, esses símbolos que nós sabemos que são pagãos, hoje em dia tem uma outra conotação. Quando alguém olha uma árvore de Natal, ele liga imediatamente ao Natal, ao nascimento de Jesus. Quando alguém vê luz, ele liga imediatamente. Por exemplo, o principal símbolo que nós temos é o presépio. Tanto é que esse ano, pela primeira vez, nós vamos montar um presépio. Para quê? Para as crianças enxergarem a cena do nascimento de Jesus. É algo didático. Gente, isso há 25 anos atrás era impensável, porque a nossa guerra era o seguinte: tirar fora o paganismo da igreja. Só que mudou e nós precisamos resgatar nas pessoas que Natal sem Jesus não é Natal. Por exemplo, tem uma figura que não é negociável: Papai Noel. Papai Noel é um demônio, é o segundo ídolo mais adorado do mundo. Para vocês terem uma ideia, a China comemora Natal, só que a China é comunista, anticristã. Qual é a figura que está no Natal chinês? Papai Noel. Qual é a marca? Trocar presente. Então, qual é o nosso papel hoje? Primeiro, abominar esses ídolos. Veja, um cristão que ama o Senhor jamais vai ter qualquer contato com o Papai Noel, porque sabe que é um demônio. Agora, é importante nós aproveitarmos essa época para evangelizar. Quando você chegar na reunião de família, você falar de Jesus. Quando você chegar na reunião de família, você é o seu instrumento para restaurar relacionamento de pessoas. Você falar da obra que Jesus fez. Nós temos que renovar a nossa mente. E de acordo com os tempos, nós temos que reagir. Aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar o veneno, que é todos esses símbolos pagãos, e vamos transformar em antídoto. Porque quando alguém olha, ele não vê o símbolo pagão. Quando alguém olha, ele vê o símbolo cristão. A gente sabe que não é, sabe? Mas para os dias de hoje não importa, porque as pessoas precisam ser resgatadas. Que o Criador veio em carne, através de uma imaculada concepção, viveu uma vida sem pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É momento de oração, é momento de orar pelos nossos entes queridos, remover certas barreiras, ser sábio para não se envolver com idolatria, mas fazer com que o feitiço vire contra o feiticeiro. E aproveitar para falar de Jesus. E aproveitar para fazer algo genuinamente cristão. Porque as pessoas que a gente ama, aquelas que não creem em Jesus, assim que elas morrem, vão automaticamente para o inferno, sem escapatória. Que é melhor época para evangelizar do que o Natal? Ah, pastor, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Conta outra, é lógico que não, todo mundo sabe que não nasceu. Essa é a sua espiritualidade. Entenderam o que eu estou falando? Por quê? Porque é uma mudança de paradigma. E ó, quem anda comigo, tá aqui meus filhos para saber. Tá aqui minha mãe. Entendeu? Eu nunca fui a favor dessas coisas. De 2 anos para cá, virei o Zé Natal. Apelido pastor, Zé Natal. Por quê? Porque nós precisamos evangelizar essa turma. E temos que aproveitar a época. Amém? Toma cuidado com o Papai Noel. Pega o Papai Noel, dá uma bicuda. Manda ele para onde ele tem que ir. Entendeu? E evangeliza as pessoas.
Quer colocar um pinheirinho, quer colocar uma luzinha, quer fazer um presépio, de maneira cristã faça. Mas tudo isso só vai ter valor se você pregar a Jesus como Senhor e Salvador. Se você transformar realmente esse Natal mundano em algo genuinamente cristão. Amém? Vamos orar?